Boa noite a todos, dando início ao nosso Evangelho com essa mensagem, com essa prece. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por todo esse dia, por todos os dias da nossa vida, que possa, Senhor, encontrarmos a paz dentro de nós, que possamos irradiar as melhores energias positivas para os nossos irmãos que se encontram nos hospitais, em convalescência, nas aflições físicas ainda, com medo do que há de vir. Senhor Jesus, que eles possam se fortalecer e seus familiares também, que possam receber todas as energias nesse momento positiva, de entusiasmo, de fé, de confiança, na confiança que Deus está em nós. Jesus está sempre presente em nossas vidas. Que possa, Senhor, o teu amor, a tua paz se fazer presente em nós e que assim seja. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21. Haverá falsos profetas, falsos cristos e falsos profetas. Item 9. Caracteres do verdadeiro profeta. Primeiro e segundo parágrafos. Desconfiai dos falsos profetas. Essa recomendação é útil em todos os tempos, mas sobretudo nos momentos de transição, em que, como neste, se elabora uma transformação da humanidade, porque então uma multidão de ambiciosos e de intrigantes se coloca como reformadores e como messias. É contra esses impostores que é preciso se manter em guarda, e é dever de todo homem honesto desmascará-los. Perguntarei sem dúvida como se pode reconhecê-los. Eis os seus sinais. Não se confia o comando de um exército, senão a um general hábil e capaz de dirigi-lo. Credes, pois, que Deus seja menos prudente do que os homens. Estais certos de que ele não confia as missões importantes, senão aquelas que sabe capazes de cumpri-las. Porque as grandes missões são fardos pesados que esmagariam um homem muito fraco para os carregar. Como em todas as coisas, o mestre deve saber mais do que o aprendiz, para fazer avançar a humanidade moral e intelectualmente. São precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Por isso, são sempre espíritos já muito avançados, tendo cumprido suas provas em outras existências, que se encarnam com esse objetivo. Porque, se não são superiores ao meio no qual devem agir, sua ação será nula. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, que a paz do Mestre Jesus envolva cada um e despeje energias salutares em seus corações. Vamos partir agora para o comentário e reflexão da leitura realizada, Caracteres do Verdadeiro Profeta. Durante vários pontos, desse capítulo, o Evangelho nos orienta a respeito de que devemos desconfiar dos falsos profetas. Essa recomendação é extremamente útil para nós em qualquer que seja o tempo. Porém, como a Terra se encontra em um processo de transformação moral, em um processo de transição, nós devemos estar atentos, pois muitos aparecerão se auto-intitulando profetas ou mesmo se dizendo salvadores da humanidade, se autodenominando Messias. Portanto, meus irmãos, é necessário que nós estejamos em alerta. Esse momento de transição, em que devemos trabalhar profundamente a nossa reforma íntima para que isso se reflita em uma humanidade transformada,
requer de cada um de nós um esforço íntimo e também o cuidado de não ser enganado por impostores, por pessoas que se autodenominam salvadores da humanidade. É preciso nos resguardar e é nosso dever estar atento a todos esses que tentam enganar os demais. E então ele vai finalizando o parágrafo dizendo: perguntarei sem dúvida como se pode reconhecê-los. E aí no próximo parágrafo ele inicia as descrições de como podemos reconhecer os falsos profetas. E aí ele vem trazendo um exemplo que faz parte aqui do nosso cotidiano terreno. Ele fala que o comando de um exército não é confiado senão a um general que seja hábil e capaz de dirigi-lo. E aí ele nos questiona: crede, pois, que Deus seja menos prudente que os homens? Ou seja, se aqui na Terra, onde ainda nos encontramos num processo de evolução ainda, em que ainda temos muitas imperfeições, um planeta de provas e expiações, um comando de um exército só é confiado a alguém que seja capaz de dirigi-lo, imagina Deus. Deus que é todo poder e bondade. Deus que é perfeição. Então ele certamente não confia em missões importantes, senão aqueles que são capazes de cumpri-las. Porque as grandes missões, meus irmãos, são fardos pesados que esmagariam um homem fraco ao carregar. Ou seja, grandes missões são acompanhadas de grandes sacrifícios, são acompanhadas de grandes renúncias, Então, todo aquele a quem Deus confia uma missão dessa magnitude encontra-se preparado para dar cumprimento, certo? Como em todas as coisas, o mestre deve saber mais que o aprendiz para fazer avançar a humanidade moral e intelectualmente. Por isso é que são precisos homens de mais superioridade em inteligência e moralidade, para que os demais possam, através dele também, ter esse exemplo. O que ele está querendo dizer é que entre nós haverá pessoas, seres encarnados, espíritos encarnados que são superiores intelectual e moralmente. E que através desses superiores é que os demais, através da sua ação, do seu exemplo, do seu trabalho aqui na Terra, é assim que os demais, visualizando suas condutas, podem ser dirigidos por ele, podem ser orientados por ele. Então sempre haverá entre nós espíritos já bem avançados, que já cumpriram as suas provas em outras existências, mas que se encontram aqui no planeta Terra com o objetivo de auxiliar o progresso da humanidade. Se ele não se comporta, não atua de uma maneira superior no meio em que ele está ali para agir, a sua ação será nula. Por isso é tão importante nós compreendermos os caracteres do verdadeiro profeta. Boa noite, queridos irmãos. Prece de fluidificação das águas. Que os espíritos de luz venham abençoar e fluidificar nossas águas com fluidos balsâmicos de alegria, de amor e de paz. Que através dessas águas sejamos abençoados, não só no nosso corpo físico, mas também no nosso espírito. Que nossas águas sirvam de alimento
fluídicos, alimento de cura, de restauração física, de restauração mental, que ao bebermos dessas águas sejamos purificados dos males que tanto nos afligem. Obrigado, queridos Espíritos de luz que estão presentes, não só na fluidificação de nossas águas, mas durante todo o decorrer do nosso dia, nos trazendo sabedoria, direcionando nossos passos. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, e que assim seja.